Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson na área. Vamos iniciar o estudo da lei de improbidade administrativa. Vamos estudar todos os pontos que são cobrados em prova. Aqui a gente vai ver doutrina, jurisprudência e eu vou comentar a lei de improbidade de ponta a ponta. Então, vamos iniciar. Papel e caneta em mãos. Lembrando que esse material ele está disponibilizado para você. E no material existem alguns espaços entre alguns artigos e eles são propositais para que nós possamos fazer as nossas anotações. Então, primeiro, quando eu falo em improbidade administrativa, precisamos saber o conceito, o que é improbidade administrativa. Improbidade administrativa é um ato ilícito doloso. Observe que não há mais improbidade administrativa culposa. Uma das alterações da Lei 14.230 foi excluir a possibilidade de improbidade administrativa culposa. Então, atualmente, só existe improbidade administrativa na forma dolosa. Então, improbidade administrativa é um ato ilícito doloso de natureza civil e política. Observe que eu não estou falando que o ato de improbidade ele tem natureza penal. Um ato de improbidade administrativa, ele também pode configurar crime? Sim, mas essa não é a regra. A regra é que a improbidade administrativa é um ato ilícito doloso que tem natureza civil, porque tem que ter ressarcimento ao erário, eu tenho que ter multa, indenização, e política, porque eu posso ter a suspensão dos direitos políticos. Então, improbidade administrativa é um ato ilícito doloso de natureza civil e política que designa má qualidade, imoralidade, malícia, revela a qualidade do homem que não procede bem por não ser honesto, que age indignamente. Então, improbidade administrativa é sinônimo de imoralidade. Improbidade administrativa é sinônimo de desonestidade. Então, quem pratica improbidade está praticando um ato desonesto. Lembrando que improbidade administrativa tem natureza civil e política. Agora, muito cuidado para não confundir com a ação judicial por improbidade administrativa. Porque quem pratica improbidade tem que ser responsabilizado num processo judicial. Então, para ficar claro, vamos imaginar aqui que um determinado agente público, imagine que esse agente público pratique improbidade administrativa. E nós sabemos que a improbidade administrativa, ela existe se for dolosa. E a improbidade administrativa, o ato de improbidade tem natureza civil e política. Se você quiser utilizar marca-texto nas expressões que eu estou destacando aqui com caneta, fique à vontade, tá? Só não estou utilizando marca-texto porque ao final dos comentários aqui da lei de improbidade, eu vou mostrar para vocês o material impresso frente e verso que ficam poucas páginas, bem condensado para estudar. Então, voltando aqui. A improbidade administrativa é um ato que tem natureza civil e política. E quem pratica a improbidade vai responder a um processo por improbidade administrativa. Quem pratica a improbidade vai responder a um processo por improbidade administrativa. E nesse processo por improbidade administrativa, se houver condenação, eu vou ter suspensão dos direitos políticos. Se for agente público, vai perder a função pública. A pessoa tem que fazer o ressarcimento ao erário. Tem multa. Existem as penalizações nesse processo por improbidade administrativa. Mas esse processo por improbidade administrativa, ele não tem natureza penal. Esse processo aqui, ele tem natureza civil. Já ouviu falar no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal? Pois é. Esse processo por improbidade administrativa que nós estamos estudando, ele não é um processo penal. Ele é um processo que tem natureza o quê? Civil. Muito cuidado. Rilu, mas a improbidade administrativa, ela também pode ser crime, né? Sim. Se a improbidade administrativa também configurar um ilícito penal, uma infração penal, eu vou ter um segundo processo, que é um processo penal. E esse processo penal aqui,
O objetivo dele é aplicar uma pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção, pena ou penas restritivas de direito, e eu também tenho a pena de multa. Então, observa. O ato de improbidade sempre tem natureza penal? Não, não. O ato de improbidade, olha que nós estudamos, ele tem natureza civil e política. E quem pratica a improbidade vai responder a um processo de natureza civil, que é o processo por improbidade administrativa. Se essa improbidade também configurar ilícito penal, eu vou ter um segundo processo, que é um processo penal. E nesse processo penal eu vou ter um juiz diferente, aplicando penas distintas, ok? Então, de um mesmo ato, eu posso ter mais de um processo. Ainda tem outra. Se for um agente público, evidentemente que vai ter um PAD, um processo administrativo e disciplinar, para a aplicação das penalidades administrativas. Então, não confunda. De um mesmo ato, eu posso ter mais de um processo. Sempre eu vou ter os 3 processos? Não. Se a pessoa está sendo acusada de improbidade, é certeza que vai ter um processo por improbidade administrativa. Posso ter um processo penal? Pode, mas não é sempre. E se exercer função pública, PAD também. Então, dessa forma, improbidade é um ato ilícito doloso que tem natureza civil e política, não tem natureza criminal. Pode ser crime? Pode. E essa improbidade é um ato de desonestidade. Mas que tipo de desonestidade? Nós vamos estudar lá na frente, nos artigos 9º, 10 e 11. Agora, cuidado, se eles perguntam em provas, a ação judicial por improbidade, porque essa ação aqui, ela é judicial. Quem julga ela é um juiz. Essa ação judicial é uma ação penal? Não. Ação penal é essa aqui, ó. Essa é a ação penal. A ação por improbidade, ela tem natureza civil. Existem processos civis e processos penais. A ação de improbidade, ela tem natureza civil. Se configurar crime, se configurar infração penal, eu vou ter um outro processo, aí sim um processo penal. Então, dessa forma, a gente sabe que improbidade administrativa, só na forma dolosa, e o ato de improbidade tem natureza civil e política. E a gente também sabe que a ação judicial por improbidade não é uma ação penal, é uma ação que tem a natureza o quê? Civil. Então, a ação judicial por improbidade, ela não tem natureza penal, ela tem natureza o quê? Civil. Ok? Agora que nós estudamos esses pontos, vamos verificar os dispositivos constitucionais. O que a Constituição fala sobre improbidade? E vira e mexe, são pontos que são cobrados em provas e tem gente que erra por não saber. Mas vamos lá. Primeiro, artigo 15, inciso 5. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí nós temos o inciso 1, 2, 3, 4, no 5, improbidade administrativa. Então observe que, se eles colocarem em provas, improbidade administrativa gera cassação de direitos políticos, errado. A cassação ela é vedada. Quem pratica improbidade pode perder ou ter os direitos políticos suspensos. Rilu, em caso de improbidade, perde ou suspende direitos políticos? Quem responde isso é o parágrafo 4º do artigo 37. Por enquanto a gente tem que saber que não pode cassar. E olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 37. Os atos de improbidade administrativa importarão. Então quem pratica improbidade, qual é a consequência? Primeiro, a suspensão dos direitos políticos. Então quem pratica improbidade administrativa tem os direitos políticos suspensos. Então não é perda aqui, é suspensão. Além da suspensão dos direitos políticos, se for ocupante de função pública, a perda da função pública. Cuidado! Essa perda da função pública ela é aplicada para um particular? Não. Por quê? Porque particular não exerce função pública. Então, se eles te perguntam em provas, qual a penalidade abaixo não é aplicável para o particular? Perda da função pública porque ele é particular. Então, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
A indisponibilidade dos bens, a pessoa não vai poder dispor, não pode vender, não pode... Para quê? Para que ela faça o ressarcimento ao erário. Então, suspende direitos políticos, perde a função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei. Então vai ter uma lei regulamentando isso. Que lei é essa? É a Lei 8429 de 92, que já já nós vamos entrar. Vírgula. Sem prejuízo da ação penal cabível. Veja bem, olha o que está te dizendo a Constituição Federal. Ela está te dizendo que a ação por improbidade, ela não prejudica a ação penal. Que eu posso ter um outro processo, foi exatamente o que a gente viu aqui. Olha só, praticou a improbidade, eu tenho um processo por improbidade. Mas esse processo por improbidade, essa ação por improbidade, ela não prejudica a ação penal. Então, se a improbidade também configurar ilícito penal, eu vou ter um processo penal. Para ficar fácil, você pode memorizar da seguinte forma. Você pode memorizar o seguinte. Segundo a Constituição Federal, quem pratica improbidade, acontece o quê? Você pode memorizar bem assim, ó. Vai para Paris. Vai para Paris. E na hora da revisão, tenta lembrar o significado de cada uma dessas letras. Então, quem pratica a improbidade, primeiro com a letra P. Letra P, olha aqui, ó, perde a função pública. Letra A, a letra A é para você lembrar da ação penal, é sem prejuízo da ação penal. A letra R, do ressarcimento ao erário. A letra I, da indisponibilidade dos bens. E por fim, a letra S, suspensão dos direitos políticos. Assim, podemos afirmar que o ato de improbidade, que em si não constitui crime, caracteriza-se como um ilícito de natureza civil e política, foi o que nós falamos aqui em cima. Sempre um ato de improbidade vai configurar o ilícito penal? Não. Se o ato de improbidade não for crime, ele é só um ilícito de natureza civil e política. Se eles transcreverem esse trecho aqui em provas, marque como correto. Inclusive, isso aqui é um trecho que eu retirei de questões, já foi cobrado desse jeito que está anotado aqui. Ok? Agora vamos para o artigo 105, parágrafo 2º da Constituição Federal. Rilo, eu achei que era só o 15 e o parágrafo 4º do artigo 37. Não, tem mais. O parágrafo 2º do artigo 105 diz pra gente que no recurso especial, e aí eu preciso que você memorize que esse recurso especial, ele é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Esse recurso, ele é julgado pelo STJ. Esse recurso especial é um recurso julgado pelo STJ. Não é o STF. O STF julga recurso extraordinário. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal. Então, um dos requisitos para que esse recurso especial seja julgado é que a questão seja relevante. Então, não é qualquer matéria que vai ser analisada no recurso especial perante o STJ. Tem que ser uma questão relevante de direito federal e infraconstitucional, discutida no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal. Então, aqui a Constituição está dizendo o quê? O recurso especial tem prazo? Tem. Tem requisitos? Tem. Só que um desses requisitos é que a matéria do recurso especial tem que ser relevante. O qual, então esse recurso especial, somente pode dele não conhecer com base nesse motivo, que é a falta de relevância, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Aí vem o parágrafo 3º. Haverá relevância de que trata o parágrafo 2º deste artigo nos seguintes casos. E um dos casos é na ação de improbidade administrativa. Então veja só, o que pode cair aqui?
Não vou entrar na parte de direito constitucional, não nos interessa aqui, né? Não é o objetivo desse momento. O que eu preciso que você grave é que recurso especial é julgado pelo STJ. E um dos requisitos para que esse recurso especial seja julgado é que a questão de direito federal seja relevante. Mas quando que ela vai ser relevante? Um dos casos em que a questão é relevante é na ação de improbidade administrativa. Então, se ele te coloca em provas, numa ação de improbidade administrativa, é cabível recurso especial perante o STJ? A ação de improbidade administrativa é uma questão relevante para que o recurso especial ele seja analisado pelo STJ? A resposta é sim. Tudo bem? Vamos seguir. Agora nós vamos falar do ADCT. O que é ADCT, Rilu? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, antes de 1988, nós tínhamos uma outra Constituição e por questões ali de transição, né, nós temos algumas regras que são inseridas no ADCT. E aqui nós temos dois dispositivos. Primeiro, o parágrafo 10 do artigo 97. Rilu, eu nem sabia que existia disposição no ADCT sobre improbidade administrativa. Pois é, isso daqui está completo. É só imprimir o material, peço que você imprima do jeito que está aqui, peço que você imprima até nesse formato aqui. Observa que eu estou utilizando um formato com espaços para fazer anotações. Então vamos lá. Parágrafo 10 do artigo 97. O chefe do Poder Executivo. Quando eu falo chefe do Poder Executivo, quem que é o chefe do Poder Executivo? O chefe do Poder Executivo são prefeitos, governadores e o presidente da República. Eles são os chefes do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Dessa forma, a Constituição está dizendo que chefe do Poder Executivo, se violar a lei de responsabilidade fiscal, responde pelas penas da lei de responsabilidade fiscal e também responde por improbidade administrativa. Então, chefe do Poder Executivo, esse cargo político, responde pelas penalidades previstas na lei de improbidade administrativa? A resposta é sim. Então, chefe do Poder Executivo responde tanto por responsabilidade fiscal quanto improbidade administrativa. Mas aqui nós precisamos tomar um cuidado, porque nós temos uma exceção. Nós temos uma exceção. Essa regra aqui, ela tem uma exceção. Eu tenho uma exceção. Que exceção é essa? O Supremo Tribunal Federal, decidiu que presidente da República, não responde por improbidade administrativa. O presidente da República, ele não responde por improbidade administrativa. E Lu, como assim? Eu não estou entendendo. É porque o presidente da República, segundo o Supremo Tribunal Federal, no caso de improbidade, ele já responde por crime de responsabilidade. Então, quando o presidente da República pratica a improbidade, ele não responde na forma da lei de improbidade. Ele responde por crime de responsabilidade. Agora, os outros chefes do Poder Executivo, governadores e prefeitos, se praticarem improbidade, respondem por improbidade. Mas chefe do Poder Executivo, prefeito e governador também pode responder por crime de responsabilidade, eu sei. É porque é o seguinte, regra, os chefes do Poder Executivo, nós temos um duplo regime sancionatório. Significa dizer que eles respondem por crime de responsabilidade e por improbidade. Mas tem uma exceção. A exceção, segundo o STF, foi o STF que decidiu isso.
O presidente da República, por haver disposição constitucional expressa, o presidente ele responde só por crime de responsabilidade. Ele não responde por improbidade administrativa. Então, o presidente da República responde só por crime de responsabilidade, tá? O presidente responde só por crime de responsabilidade. Agora, se for governador e prefeito, vai responder pelos dois. Como que você vai marcar em provas? Ora, pode surgir numa questão seguinte: qual das alternativas abaixo está correta? A letra A está errada, a letra B, a letra C e a letra D. E na letra E está escrito: o chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Questão certa, certinho. Agora, se for uma questão melhor elaborada, eles te perguntarem de forma específica pelo presidente da República, lembra que o presidente da República ele não responde por improbidade administrativa, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Constituição estabelece que o presidente da República, em caso de improbidade, ele responde só por crime de responsabilidade, ok? Seguindo, artigo 104 da Constituição Federal. Se os recursos referidos no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias para o pagamento, então esses recursos aqui não é recurso especial, não é recurso extraordinário, é dinheiro. Se os recursos para o pagamento de precatórios, recursos para o pagamento de precatórios. O que é esse pagamento de precatório, Relu? Veja bem, se uma pessoa entra com uma ação judicial pedindo o recebimento de algum valor contra a União, estados ou municípios, essa ação, se houver condenação, eu não vou ter pagamento por Pix. Não, eu tenho que incluir isso no orçamento. Então, o presidente do tribunal que condenou o ente público vai expedir um precatório. Vai falar para o chefe do Poder Executivo: ei, Poder Executivo, você foi condenado, então coloque no teu orçamento, pague esse precatório. E existe um prazo para poder pagar. Se os recursos referidos no artigo 101 deste ADCT para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados no todo ou em parte, ou seja, se o chefe do Poder Executivo não liberar o dinheiro do precatório parcial, liberou só parte, ou não liberou nada, não muda. Se ele não liberou dentro do prazo, qual é a consequência? Inciso 1. O presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, vai lá na conta e sequestra o valor, até o limite do valor não liberado das contas do ente federado inadimplente. Aí entra o inciso 2, que é importante. O chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente, então, o chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Opa! Significa dizer que se o governador ou prefeito não liberar tempestivamente o pagamento do precatório, isso configura improbidade administrativa. Observa que eu não falei presidente da República, porque a gente sabe que o STF já decidiu que presidente da República, apesar de ser chefe do Poder Executivo, não responde por improbidade, responde só por crime de responsabilidade. Então essas são as disposições constitucionais. O que nós estudamos até aqui? Improbidade administrativa é um ato ilícito doloso, de natureza civil e política. Improbidade sempre é crime? Não. Por isso que a regra é que tem a natureza civil e política. A ação judicial por improbidade, ela tem natureza civil, não é um processo penal. Se for ilícito penal, aí eu vou ter um segundo processo. Segundo a Constituição Federal, quem praticar improbidade administrativa, com a letra P, perde a função pública. Letra A, sem prejuízo da ação penal. Letra R, ressarcimento ao erário. Letra I, indisponibilidade dos bens. E letra S, suspensão dos direitos políticos.
Lembrando que podemos afirmar que o ato de improbidade, que em si não constitui crime, caracteriza-se como um ilícito de natureza civil e política. Se o ato de improbidade também for crime, aí eu vou ter um outro processo, tá? Que é um processo penal. O recurso especial é julgado pelo STJ. Só que para que o STJ analise o mérito desse recurso, a questão tem que ser relevante. E uma das questões federais relevantes é a ação de improbidade administrativa. Então, cabe recurso especial numa ação de improbidade administrativa? A resposta é sim. O chefe do Poder Executivo responde na forma da legislação, de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Lembrando que o STF decidiu que, se for presidente da República, ele não responde por improbidade administrativa. Ele responde só por crime de responsabilidade. Chefe do Poder Executivo que não paga o precatório no prazo, está praticando improbidade administrativa. Agora, nós vamos entrar na Lei 8429. A Lei 8429, ela regulamentou esse parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Muitas pessoas estão falando que a Lei 8429 ela foi revogada e que eu tenho uma nova lei de improbidade. Na verdade, a Lei 8429 ela continua em vigor, ela não foi totalmente revogada. A Lei 8429 ela teve alguns dispositivos revogados, outros incluídos. Ela foi atualizada pela Lei 14.230 de 2021. Mas ela já tinha sofrido anteriormente alterações por outras leis e vai continuar sofrendo alterações. Então, quando eu falo em lei de improbidade, é a Lei 8429. Ela não foi totalmente revogada, ela foi atualizada pela Lei 14.230 de 2021. E atenção! Essa Lei 14.230 de 2021, ela é mais benéfica do que essa Lei 8429. Essa Lei 14.230 de 2021, ela afrouxou, isso mesmo que eu estou falando, ela afrouxou a responsabilização por improbidade. Então, por exemplo, ela excluiu a possibilidade de responsabilidade por improbidade culposa, as penas ficaram mais leves, ela mudou algumas regras. E eu posso falar para você que essa lei de improbidade aqui, ó, essa lei 14.230 de 2021, ela é uma lei mais benéfica. Se cair em provas, a lei 14.230 de 2021 é mais benéfica? É mais benéfica. Ela diminuiu o rigor. Ela deixou mais difícil a responsabilidade por improbidade administrativa. Rilu, se ela é mais benéfica, então ela retroage, né? Não, ela não retroage. Ela não retroage. Não retroage. Se colocarem em provas, o novo regime de prescrição retroage? Não. Se alguém foi condenado com trânsito em julgado e está só executando pena, por improbidade administrativa culposa antes dessa lei, retroage? Não retroage. Rilu, mas a Constituição Federal diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É tudo bem, mas a lei 8429, ela não é uma lei penal. Lembra que a gente falou que improbidade é um ato ilícito doloso de natureza civil e política? E por não ter natureza penal, eu não aplico essa disposição da Constituição. Então, dessa forma, essa Lei 14.230, apesar de ser mais benéfica, ela não retroage. Se cair em provas, o novo regime de prescrição retroage? Não. Quem foi condenado anteriormente com trânsito em julgado, hein? E está só em execução de pena, por improbidade culposa, essa lei nova retroage para beneficiar? Não. Trânsito em julgado, acabou. Ela não vai retroagir, porque ela não é uma lei penal. Ok? Seguindo, vamos começar a estudá-la. Nesse bloco, eu vou parar aqui no parágrafo 2º do artigo 1º, e aí no próximo bloco a gente fecha essa parte de disposições gerais. Em vários editais, nós temos disposições gerais e eu organizei aqui de uma forma que você consiga, né, estudar apenas os pontos do teu edital. Então vamos iniciar disposições gerais. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará, protegerá
a probidade. Veja bem, a responsabilização por ato de improbidade protege qual princípio? O princípio da probidade. Isso aqui cai bastante em prova, está na lei. E o princípio da probidade, para muitos doutrinadores, ele é sinônimo do princípio da moralidade. Caindo em provas, a prática de improbidade administrativa viola qual princípio? Procura princípio da probidade. Se não estiver escrito probidade, vai estar escrito o quê? Moralidade. Tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Então, a improbidade administrativa, a responsabilização por improbidade, protege o princípio da probidade, protege a moralidade administrativa e assegura que o patrimônio público e o patrimônio social mantenham a sua integridade, para que eles não sejam violados. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Então veja bem, conforme nós falamos no conceito de improbidade, improbidade é um ato ilícito doloso. Então consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas. Então só é improbidade se houver dolo. Não há improbidade culposa. Então vamos colocar aqui, ó, não há improbidade administrativa culposa. Não há, só há improbidade administrativa dolosa. Então consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11. Então o artigo 9º ele vai trazer hipóteses de improbidade que configuram enriquecimento ilícito, nós vamos estudar. O artigo 10, casos que causam lesão ao erário, prejuízo ao erário. E 11, ato que atente contra os princípios. Rilu, só é improbidade se a conduta estiver no artigo 9º, 10 e 11 da Lei 8429? A resposta é não. Olha o finalzinho, vírgula. Ressalvados tipos previstos em leis especiais. Significa dizer que a lei de improbidade, a Lei 8429, ela não é a única lei a prever casos de improbidade. Eu posso ter outras leis especiais prevendo hipótese de improbidade, como é o caso do Estatuto da Cidade. Eu posso ter outras leis. Então, eu posso ter outras leis. Podem outros casos em leis especiais. Se colocarem em provas, só é improbidade se a conduta estiver na Lei 8429. Não, eu posso ter outras leis prevendo hipótese de improbidade. Tá? Tanto que nós vamos estudar que tem caso que o rol é taxativo, tem caso que o rol é exemplificativo. É exemplificativo porque a lei só traz exemplos. Eu posso ter outras situações. Então a Lei 8429 é a única a trazer casos de improbidade, não, eu posso ter outras. Parágrafo 2º. Considera-se dolo, porque só há improbidade dolosa. Considera-se dolo a vontade livre e consciente. Então, o que é dolo? Para ser dolo, a vontade da pessoa tem que ser livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11. Então, observa que a lei ela está falando para a gente que para ser improbidade, a conduta tem que ser dolosa. Mas para ser dolo, a vontade do agente tem que ser livre. Ele não pode estar sofrendo uma coação física irresistível. Alguém praticou um sequestro contra familiar ou contra... Não, ele tem que estar com a vontade livre e consciente. Praticou ato em sonambulismo? Não, não é dolo.
Só que além da vontade de ser livre e consciente, a pessoa tem que praticar a improbidade com a vontade de querer praticar a improbidade, com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado. Então aqui a lei diz pra gente que eu preciso de um dolo específico. Precisa da vontade de praticar a improbidade, não bastando a mera voluntariedade. Esse ponto aqui é muito perigoso em provas. Só há improbidade dolosa, não há improbidade culposa. E o que seria esse dolo? O dolo é a vontade livre de praticar a improbidade, ninguém está obrigando, consciente, a pessoa sabe o que está fazendo, e ela quer praticar a improbidade. A vontade dela é de alcançar o resultado que está lá no artigo 9º, 10 e 11, então eu preciso desse dolo específico. A vontade de praticar especificadamente improbidade. Aí ele coloca na prova, basta que o ato seja voluntário? Não, não basta voluntariedade. Não basta que a improbidade tenha sido praticada de forma voluntária. Ela tem que ser praticada com vontade, sim, mas essa vontade tem que ser livre, consciente e querendo esse resultado ilícito. Ok? Então aqui a gente fecha a primeira parte de improbidade administrativa. Faça suas anotações. Em breve a gente vai ter o nosso segundo bloco para finalizar as disposições gerais. Sangue no olho até a posse, não esquecendo, me segue lá no Instagram, @profrilu. Deixa um comentário sobre o que você achou desse modelo de aula. Fique com Deus, até a próxima. Fui!